Defesa do consumidor. Muito bem, chegou a hora de nós chamarmos nosso companheiro, professor da Universidade Cândido Mendes e consultor do PROCON, Jorge Tardan. Muito bom dia, Tardan. Bom dia. Tudo bem, Tardan? Tudo. Tardan, bem. Bom, eu sei que alguns e-mails têm chegado pelo jorge@tardan.com.br e que hoje você traz mais um assunto de interesse do consumidor, falando um pouco sobre a indústria de indenizações. Como é que é isso, Tardan? Explica pra gente. Exatamente. Eu tenho um e-mail aqui, o Ivan Martins, ele pergunta o seguinte: se existe indústria do dano moral no Brasil nas relações de consumo. Que ele coloca o seguinte, que ele trabalha numa empresa e ele está observando que a empresa tem sido vítima, vamos dizer assim, reiteradamente de ações reclamando indenização por dano moral. Então, essa é uma questão, essa expressão, indústria do dano, ela me preocupa muito. Então eu resolvi abordar esse assunto aqui e até colocar esse questionamento. Será que existe uma indústria do dano? E eu vou dar a minha opinião, porque para afirmar se existe ou não uma indústria do dano, a gente teria que levantar, né, estatisticamente, cientificamente essa informação para afirmar isso de maneira categórica. Mas eu vou então colocar a minha opinião, a minha percepção como militante dessa área a respeito desse questionamento colocado pelo Ivan, né, me perguntando se existe uma indústria do dano. Então a minha afirmação é uma afirmação empírica, ela não está fundamentada em dados estatísticos. Mas o que eu observo, né, com a minha experiência, eu milito nessa questão do direito do consumidor desde o início da legislação, lá no iníciozinho da década de 90, eu observo que, de fato, existe um crescimento vertiginoso de reclamações reclamando dano moral. E aí sim eu tenho um dado estatístico que já não reflete muito o nosso momento, que é o período compreendido entre 93 e 2003. Ações reclamando indenização por dano moral que chegaram no último grau do judiciário, nesse período aí, 93, 2003, o crescimento foi da ordem de 700%. Portanto, de fato, existe uma questão aí. A demanda cresceu enormemente. Eu não tenho dados em relação à situação atual e observando que depois disso nós tivemos uma inovação no Código Civil, né, que possibilitou a questão da reclamação por dano moral também no âmbito do direito civil. Então eu não tenho números para o período compreendido pós-2003. Mas é inequívoco, é visível que as demandas cresceram enormemente, a gente considerar os juizados especiais que se expandiram em todas as direções. Então, o fato de ter crescido enormemente as reclamações reclamando dano moral não significa que exista necessariamente uma indústria do dano. A gente tem que observar o seguinte: a Constituição assegura o direito do cidadão reclamar no judiciário, levar o seu pleito no judiciário. Então me parece que pode ser o seguinte: as pessoas estão reclamando coisas que antes não eram reclamadas. As pessoas suportavam os danos e não tinham onde reclamar. E agora, com a expansão dos juizados especiais, aquelas pessoas que não reclamavam outrora estão efetivamente tendo aquilo que a Constituição assegura, que é o acesso à justiça. Mas, por outro lado, eu também observo, e aí com essa observação empírica, observo que nós temos uma maldição na nossa cultura que se chama lei de gestos. Coitado dos gestos, sofreu a consequência dessa maldita lei. Que lei é essa? As pessoas estão observando essa facilidade de entrar no judiciário e me parece que isso é a minoria, mas claro que tem algum peso nesse número aí de ações que são demandadas, de pessoas que estão observando essa facilidade de reclamar no judiciário, porque não tem que pagar custos e até 20 salários, não precisa de advogado, então tem uma facilidade de acesso muito grande, e estão levando para o judiciário coisas que, do meu ponto de vista, não seriam passíveis de indenização por dano moral. Por exemplo, o sujeito que ficou esperando o ônibus mais de meia hora, aí ele vai para o judiciário reclamando dano moral. Tá bom, eu acho que ele tem direito de reclamar, mas é um dever de cidadão. Né? Será que ficar meia hora
no final esperando o ônibus significa um dano moral? Eu particularmente penso que não. Pode até configurar, mas dano moral é diferente de dano material. Claro que esse cidadão que ficou meia hora esperando um ônibus que não passou e aí perde o seu dia de trabalho, tem uma questão que eu posso medir. E se eu posso medir, isso não é dano material, isso não é dano moral, isso é dano material. Então ele diz quanto custa, qual foi o prejuízo. Perdeu o trabalho, foi descontado, e aí perdeu o final de semana remunerado. Tudo isso é dano material. O dano moral, ele cria uma ofensa ao direito à personalidade. O sujeito fica deprimido, triste, ou seja, podíamos dizer de forma bem popular que seria uma dor da alma. E será que chegar atrasado no trabalho gera esse constrangimento, né? Pode ser que sim, mas isso tem que ser colocado de uma maneira muito cuidadosa. E aí a gente tem que observar também que nós, advogados, claro, principalmente os grandes escritórios, estão interessados, né, de certa maneira, em alimentar essa questão, esse aumento de demandas nos juizados especiais, notadamente. Por quê? Porque ele justifica o seu escritório, ele alavanca o seu negócio. Um grande escritório vive de problemas. Então, quanto mais problema, mais interessante é para o escritório. Eu, particularmente, acho muito perigoso a gente usar essa expressão, indústria do dano. Eu não vejo indústria do dano. Mas, de forma empírica, o que eu observo e me preocupa bastante é a questão da banalização do dano moral. Indústria, do meu ponto de vista, ainda não temos a indústria do dano. Mas me parece que essa questão do dano moral vem sendo banalizada nos nossos tribunais, notadamente no Rio de Janeiro. E essa banalização é ruim, muito ruim para o cidadão, porque se ele sofreu efetivamente um dano na área da saúde, por exemplo, e ganha um valor irrisório, me parece que vai ser uma situação de injustiça. Se ele não sofreu dano nenhum e ganha também alguma coisa, me parece que nós estamos alimentando a lei diversa. Então, essa questão do dano moral, de critérios para mensurar o dano moral, é uma questão que merece atenção especial, principalmente dos estudiosos, principalmente nós que estamos na universidade, formando os novos operadores desse novo tempo tão conturbado de tantos problemas no âmbito do consumo. Não acredito, então, Ivan, você que me perguntou, na indústria do dano, mas observo que existe uma banalização e isso deve ser aprofundado o estudo. E eu peço até que a gente volte a discutir isso. Vou tentar montar um grupo de alunos aqui para a gente investigar estatisticamente qual seria o reflexo, pelo menos no STJ, do crescimento pós-93, porque pós-2003, porque para 2003 a gente tem informação. Eu não tenho informação depois de 2003. Vamos tentar levantar essa informação para a gente trazer aqui numa outra oportunidade. Ok, Tardan. É porque, inclusive, existem os espertinhos, né, que querem levar vantagem realmente e que muitas vezes até se deixam, vamos dizer, enganar, entre aspas, para depois poder processar a empresa. E essa coisa do querer levar vantagem, do espertinho, daquele que tenta, acaba colocando realmente tudo a perder para as pessoas sérias, que muitas vezes têm problemas mesmo e precisam entrar na justiça para fazer valer seus direitos, não é isso? Pois é, essa maldita lei que a gente tem que eliminar da nossa cultura, mas que é muito difícil, né, de tirar vantagem de tudo. Isso a gente precisa eliminar da nossa cultura. É verdade, Tardan. Bom, quinta-feira voltamos? Certamente. E você que quer saber alguma coisa, quer ter o esclarecimento de alguma questão ligada à defesa do consumidor, já sabe, jorge@tardan, Tardan se escreve Tardim, com IN no final, .com.br. Um grande abraço, Tardan. Tchau, tchau. Grande abraço, bom dia. Agora são 9h54. Seguimos com o Manhã Mac. Vamos trazendo Tereza Cristina.